Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 80. A Grand Line, lá no alto em Scipieia. Sota Kiryu acordou em seus aposentos, acompanhado de perto por sua criada pessoal, Baby 5. Dois mamilos macios e brancos como a neve balançavam diante de seus olhos enquanto ela se inclinava sobre ele. Pela primeira vez, ele se permitiu um raro momento de lazer. Nos últimos dias, em busca de equilíbrio entre trabalho e descanso, e harmonia entre Yin e Yang, ele havia levado para a cama aquela empregada carente e ansiosa por agradar. Desde que se tornou a mulher de Sota, a falha mais profunda de Baby 5. Sua necessidade desesperada de se sentir útil começou a diminuir. Agora seu coração e mente estavam focados quase que inteiramente nele. Ela não atendia mais cegamente a todos os pedidos dos outros. Quando Bonnie fazia exigências estranhas, Baby 5 não se recusava diretamente, mas também não obedecia mais. Sota havia deixado claro, ela deveria priorizar apenas as ordens dele. E assim ela fez. Essa mudança agradou muito a Sota. Todas as noites ele a recompensava com sua presença, abraçando-a até o amanhecer, de modo que ao abrir os olhos, o primeiro rosto que ela visse fosse sempre o dele. No Palácio Dourado de Xandora, na Ilha dos Deuses Apaiado, outros novos recrutas estavam se adaptando. A princesa fantasma Perona, após testemunhar diversos experimentos macabros nos laboratórios, foi a primeira a ceder. Aterrorizada com a dor, ela, assim como Foxy antes dela, implorou a Sota para que a deixasse se juntar aos piratas Kiryu. Moria seu capitão e uma figura paterna para ela, não a culpou por sua decisão. Ele até cogitou persuadir Absalom, o homem transparente, a se render também. Melhor isso do que ser morto ou ter seu sangue drenado dia após dia. Sota sabia muito bem que nem todo pirata era tão teimoso quanto Eustace Kid ou Monk D. Luffy, que se recusavam a se curvar. Até mesmo agentes da CP já haviam desertado antes, como X-Drake que se juntou à tripulação de Kaido. Agora o Palácio Dourado fervilhava de beleza. 4 damas de companhia já serviam. Haki dos Shandians Kunis dos Skipians, a donzela da neve Monet, sua memória apagada e reiniciada. Agora treinada como uma criança inocente, e mais recentemente a própria Perona, com suas tranças gêmeas cor-de-rosa. Para surpresa de Sota, Perona também fez doces. Algo apropriado para a garota que certa vez compartilhou refeições com Miel e Zoro. Flutuando acima do trono dourado, ela ofereceu cuidadosamente a Sota um bolo pudim gelado, congelado pelos poderes de Monet. Kiryu-sama, está doce o suficiente? O senhor gostou? Perguntou Perona timidamente, determinada a agradá-lo. Conquistar sua confiança era sua única esperança de salvar Moria, ou ao menos persuadi-lo a se juntar ao estandarte de Sota de bom grado. Está bom. Continue melhorando. Sota devorou o resto do bolo em uma única mordida antes de se levantar do trono e seguir em direção ao campo de treinamento. Ali 2 meninas pequenas, Bonnie e Aiza, já estavam trabalhando arduamente. Quando Bonnie viu Sota entrando acompanhado por suas 5 criadas, fez beicinho. 3 dias dormindo até tarde. Quanta preguiça! Ela murmurou baixinho. Para ela, Sota era a pedra angular tanto de Scipieia quanto dos piratas Kiryu. Como ele podia se dar ao luxo de relaxar nos treinos? Ele ainda não conseguia derrotar nem um almirante ou um imperador do mar. Como então ele poderia esperar marchar sobre Marejóis e massacrar os dragões celestiais? Em campo, Sentomaru e Viper se enfrentaram ferozmente sob o olhar atento de Kuma. Seus golpes sacudiram o ar, ondas de força se propagando, deixando até mesmo Lafitte e Bege atordoados. Sentomaru, o lutador honesto, e Viper, o guerreiro Shandian, eram ambos prodígios em Haki do armamento. Sentomaru lutava com ursos desde criança. Ele até dominava a emissão de Haki. Se não fosse por sua natureza desajeitada e ingênua, seu potencial poderia rivalizar com o do próprio Jack, o Seco. Sota já estava considerando encontrar para ele uma Akuma no Mi do tipo zoomítica para aumentar ainda mais sua força? Talvez o suficiente para servir como guarda-costas supremo de Vegapunk. Viper, antes ignorante em treinamento e Haki, floresceu sob a rigorosa tutela de Kuma. Seu físico bruto agora atingia o limiar para o despertar do Haki, e seu progresso superava até mesmo de Trafalgar Law. Sota podia ver o potencial de Viper para se tornar um oficial poderoso, talvez tão grandioso quanto os lendários guerreiros xandianos de 4 séculos atrás, capazes de abater bestas celestiais titânicas com um único golpe. Na próxima viagem, talvez eu leve o demônio da guerra limpador comigo, ponderou Sota. Que ele veja a força do mar azul. Perona pairava por perto, com os olhos arregalados. Eles são todos tão fortes, sussurrou, ainda mais chocada com o momento. Cada um dos oficiais de Sota parecia mais forte do que Absalom e o exército de zumbis em que ela antes confiava. Em outro lugar, Enel treinava com Law. Law se teletransportou rapidamente, usando sua Op no Mi para cortar os clones de relâmpago de Enel. Mas no instante em que sua lâmina fez contato, a eletricidade voltou, eletrocutando-o dolorosamente. Os avatares de relâmpago de Enel eram ainda mais complexos do que as construções de luz de Kizaru. Sota não esperava que Enel dominasse a técnica tão rapidamente, desenvolvendo-a após apenas testemunhar os clones de Sombra de Moria e tomar conhecimento dos poderes de Kizaru. Não é de admirar que ele tenha sido o único a dominar a Goro no Mi em sua plenitude. Entretanto, Bege e Lafitte foram bem menos impressionantes, trocando golpes desplicentes e se escondendo atrás de táticas. Sota franziu a testa. Vocês dois, rosnou ele dando um passo à frente. Eu mesmo lutarei com vocês. Chefe, calma aí.
Bege gaguejou, deixando cair o charuto enquanto o medo dominava. Ele instantaneamente se transformou em sua imponente forma de fortaleza, mas o soco de Solta lançou o gigantesco homem-tanque a centenas de metros de distância, fazendo-o cair no chão em meio a uma nuvem de poeira. Capitão, o senhor sabe que sou um estrategista, não um brigão, protestou Lafitte, batendo as asas furiosamente enquanto suas penas embranqueciam e sua velocidade dobrava. Não com essa recompensa. Você precisa aumentar sua força. Solta bateu o calcanhar no chão, abrindo uma cratera enorme, e então foi lançado para cima como uma bala de canhão. Bum! Penas se espalharam pelo ar quando Lafitte foi atingido, caindo na terra com força explosiva. Virando-se, Solta sorriu para Bonnie. E você, pequena, o que foi que você murmurou agora há pouco? Gostaria de testar seus novos movimentos em mim? Bonnie engoliu em seco e forçou um sorriso nervoso. Ele não precisa, Kiryu-sama. Você já é o mais forte. Vou continuar treinando com a Aiza. Você deveria descansar mais, não é? A Baby 5 e a Monet poderiam te fazer uma massagem, para te deixar mais confortável. Com isso, ela ativou sua Akuma no Mi da idade, transformando-se em uma garotinha de 3 anos com olhos inocentes. Certamente Solta não atacaria uma Loli tão adorável. Ah, menina esperta, Solta deu uma risadinha. Então seu sorriso desapareceu. Ele caminhou em direção a Akuma. Somente lutando contra aquele bucaneiro imponente, portador da fruta da pata, ele poderia ir mais longe. O Aki do Conquistador flamejou ao seu redor, uma tempestade de domínio puro. Desde que destruiu Enies Lobby e derrotou os dragões celestiais, sua fúria só havia aumentado. Como ele poderia não aguçar sua vontade ao máximo? O treinamento continuou, o ar vibrando com a intensidade da batalha. Capítulo 81. Dentro da prisão flutuante de Skipieia, fileiras de prisioneiros notórios permaneciam sentadas em silêncio. Entre eles estavam Moonlight Moria, o Homem Invisível Absalom, o Almirante Flamejante Dom Ashino, o Homem Leopardo Rob Luxi, o Lobisomem Jabra, o Porteiro Blueno, o Bombardeiro Kibakun, o Homem da Mola Bellamy e o Dissolvedor Bark. A situação deles era terrível. Trafalgar Law já havia arrancado seus corações do peito, deixando-os à sua mercê. Pior ainda, Gevelry Bonney os estava usando como cobaias para testar as habilidades de sua fruta da idade. E então havia os cientistas. A equipe incansável do Dr. Vegapunka coletava sangue dia após dia, extraindo fatores de linhagem para criar Akuma no Mi do tipo Zoon artificiais a partir de usuários do tipo animal, e sangue verde, artificial a partir de usuários do tipo Paramecia. Essas se tornavam habilidades armazenadas, reservas estratégicas destinadas a fortalecer as futuras gerações de pacifistas serafins. César Clon não teve melhor sorte. Quando não estava criando armas elementais de Akuma no Mi ou zonas artificiais, Solta Kiryu o espancava impiedosamente como parceiro de treino. As habilidades Logia de César o tornavam perfeito para treinar os outros em Aki do armamento, mas cada dia o deixava inchado e cheio de hematomas. Apenas Vapol, o Homem Mastigador, e Foxy, o Homem Lento, viviam com relativo conforto. Vapol tinha uma jornada de trabalho rigorosa de 7 horas, devorando matérias-primas para produzir ligas metálicas e metais com memória de forma. Foxy, por sua vez, fora recrutado como assistente de laboratório de Vegapunka. Com a desaceleração de 30 segundos proporcionada por sua fruta, experimentos que antes exigiam velocidade impossível agora podiam ser sobrepostos, empilhados e realizados com uma precisão assombrosa. As habilidades de ambos já haviam sido catalogadas no arquivo do Sangue Verde. Não fosse o fato de o Sangue Verde só funcionar dentro da extraordinária fisiologia lunar dos serafins, o próprio Vegapunka poderia ter clonado seus próprios corpos com esses poderes. O primeiro lote de 7 serafins já havia sido reivindicado por Solta Kiryu. Vegapunka só podia seguir em frente, cultivando desesperadamente células lunarianas, na esperança de gerar mais hospedeiros para sua próxima leva de serafins. Se ao menos um lunariano vivo pudesse ser encontrado, o progresso daria um salto. Mas com os lunarianos quase extintos, nenhum vestígio de sua espécie havia sido visto por anos. Solta Kiryu, após mais uma feroz batalha contra Bartolomeu Kuma, entrou na prisão celeste. Seu olhar percorreu as fileiras de piratas e agentes capturados. Eu te dei chances, disse ele friamente, sua voz ecoando pela câmara. Agora usarei meu próprio método para te fazer obedecer. A essa altura, seus poderes da Akuma no Mi já haviam sido duplicados e armazenados. Para Solta, seu valor como cobaias havia desaparecido. A única coisa que restava era reaproveitá-los, usar seu poder a seu favor. Seus olhos se fixaram em Moonlight Moria. As palavras eram dirigidas principalmente a ele. Os outros, como Luxi e Kibakun, eram leais demais às suas próprias facções para cederem tão facilmente. Solta agiu primeiro, capturando Kibakun, o Bombardeiro, Bellamy, o Homem-Mola, e Bark, o Dissolvedor. Ele os arrastou sem hesitar, apagando completamente suas memórias. Quando retornaram, não eram mais homens, mas ferramentas guerreiros sem mente a serem reforjados. Doutor, ordenou Solta, virando-se para Vegapunka, o primeiro lote de trajes de combate de metal com memória. Adicione um desenho de máscara demoníaca. Eu os transformarei em um corpo de máscaras fantasma. Vegapunka franziu a testa. Prefiro que você reserve a lavagem cerebral apenas para criminosos, como um caminho para a reforma. Se você remover demais, criará soldados sem vontade própria. Você corre o risco de se tornar um tirano. Esses homens são criminosos, respondeu Solta com um sorriso tranquilo. O senhor sabe disso, doutor. E eu também desejo a paz.
Este é simplesmente um caminho diferente para alcançá-la. Com a ajuda de Kuma, Sota apagou as memórias do trio. Vestidos com trajes de batalha e máscaras com chifres, nasceu o corpo de máscaras fantasma. Kuma disse Sota, eles são seus para treinar. De agora em diante, eles são nosso esquadrão de combate. Entendido, respondeu Kuma calmamente. Piratas e agentes da CP eram todos inimigos da Ordem. Ele não sentia nenhuma culpa em remodelá-los. Sota apontou para o bombardeiro mascarado. Este seguirá Capone Bege. Com as frutas que ele tem, coletar suprimentos será mais rápido. Anotado, Kuma sentiu mais uma vez. Quando Sota retornou, ordenou que Dom Ashino, Rob Luxi, Jabra e Blueno fossem levados em seguida. Passo a passo, ele apertava o cerco em torno de Moria, encurralando-o pelo medo. Desta vez, Sota chamou Perona como testemunha. Lorde Moria, por favor, eu não quero que o senhor morra. Os olhos de Perona se encheram de lágrimas enquanto ela se agarrava a ele. Até mesmo os olhos de Absalom mostravam puro medo. Nenhum dos dois sabia que horrores acometiam aqueles que eram levados. Seriam dissecados? Torturados? Apagados da memória? O pensamento os atormentava até que a voz de Absalão falhou em pânico. Os apelos desesperados de Perona só aumentaram a tensão. Você está falando sério sobre atacar Kaido em 3 anos? A voz de Moria falhou quando sua fachada de orgulho desmoronou. Sua vontade foi transpassada pelo medo nos olhos de seus subordinados. Sim, disse Sota simplesmente com um leve sorriso nos lábios. Gostaria de se juntar a nós para derrubá-lo? Moria cerrou os dentes. As palavras de Sota atingiram em cheio sua antiga ferida, a lembrança de Kaido destruindo seus sonhos, massacrando sua tripulação. A vingança o consumia há décadas. Tudo bem, mas lembre-se do que você prometeu. Tire essas malditas algemas de pedra do mar. O sorriso de Sota se alargou, revelando seus dentes brancos e afiados. Com um gesto, seus soldados removeram as algemas de Moria e Absalom. Bem-vindo à minha tripulação, Moonlight Moria. Moria flexionou os dedos enquanto sua força retornava, franzindo a testa. E meu coração? Quando terei de volta? Daqui a alguns dias, respondeu Sota com leveza. Primeiro, quero que você veja meu domínio. Testemunhe nossa força. Então você saberá que estamos prontos para Kaido. Perona deu um gritinho de alegria. Moria-sama, vou te mostrar Scipieia. Sua alegria era palpável e finalmente, eles poderiam viver juntos novamente lado a lado sem separação ou morte. Do fundo da cela, Dom Ashino irrompeu em fúria. Sua voz estava rouca, seu orgulho em frangalhos. Capitão Sota, leve-me também. Eu irei com você, não quero morrer. O outrora temido patriarca da família Ashino não conseguiu mais resistir. Pelo bem da sua vida, e pela chance de rever seus filhos, ele se ajoelhou. Capítulo 82. Ao contrário de Bark, que conquistou o ódio de Sota Kiryu e foi eliminado sem hesitação. Ao contrário de Kibakon e Bellamy, que estavam dispostos a morrer por seus antigos líderes, Capone e Doflamingo. Ao contrário de Rob Luxi, Jabra e Blueno, 3 agentes da Ciferpol criados desde a infância e com lavagem cerebral pelo governo mundial, que prefeririam morrer a se curvar. Dom Ashino estremeceu. Sota o estudou em silêncio por um longo tempo, seu olhar penetrante como uma lâmina pressionando. O silêncio só aumentou o medo de Ashino. Sua mente girava freneticamente. Se Sota não aceitasse, ele seria descartado, apagado como Bark. Eu juro. Eu, Dom Ashino, dedicarei minha lealdade ao capitão Sota Kiryu. Diante da presença avassaladora de Sota, o orgulho de Ashino desmoronou instantaneamente. Ele baixou a cabeça diante daquele homem aterrorizante, abandonando qualquer pretensão de dignidade. Vou te dar uma chance. Sota esboçou um leve sorriso, acenando com a mão. Seus homens libertaram Ashino. O pirata rechonchudo e inchado exalou pesadamente, o alívio inundando seu rosto. Mas Luxi, Jabra e Blueno mantiveram os olhos frios e sem vida, recusando-se a reconhecer Sota. Sota não se deu ao trabalho de discutir. Fez um gesto e Bartolomeu Kuma os conduziu para que suas memórias fossem apagadas. Eles se juntariam ao corpo de máscaras fantasma como soldados de rosto inexpressivo. Como Light Moria, Absalom e Dom Ashino agora alistados, a tripulação celebrou com um banquete. Sota chegou a ordenar que Kuma fizesse uma viagem à Ilha Banner para buscar o restante da família de Ashino. Nos dias que se seguiram, o treinamento se intensificou. Enel e os outros ganharam Moria como parceiro de treino, enquanto as fileiras de Kuma engrossaram com 6 guerreiros mascarados trajando as armaduras de combate de metal com memória de Vegapunk. Capone Bege e Trafalgar Law encomendaram imediatamente conjuntos personalizados para si. Para homens como eles, a fusão de armadura, voo e defesa avassaladora não era apenas prática, era a personificação do sonho de um pirata. Após vários dias de provação e observação, os corações de Moria, Absalom e Ashino foram restaurados. Os filhos de Ashino foram levados para Scipieia, dando-lhe alicerces de lealdade. Com toda a sua família sob a proteção de Sota, sua fidelidade foi selada. Alguns dias depois, notícias alarmantes vindas do South Blue chegaram aos seus ouvidos. O rosto de Kuma escureceu e os olhos de Bonnie se encheram de lágrimas de pânico. Papai Sota, por favor, salve o reino do sorvete. A pequena Bonnie se agarrou a ele, desesperada. Os dragões celestiais haviam escolhido usar sua terra natal como arma contra seu pai, Kuma. A crueldade a enfureceu. Dragão disse, que pode oferecer alguma ajuda, admitiu Kuma, ansioso. Seu coração apertou. Ele jamais imaginara que o governo mundial chegaria ao ponto de massacrar civis inocentes para atacá-lo. Seria isso culpa dele?
Teria ele condenado seu povo ao se opor aos celestiais? Acalme-se, Kuma. Não carregue uma culpa que não é sua. Os verdadeiros culpados aqui são os dragões celestiais. A voz de Sota era fria, seu olhar penetrante como de um falcão. Mesmo enquanto a gravidade da notícia o atingia, sua mente trabalhava a mil, reunindo possibilidades e estratégias. Dragon disse que são os cavaleiros sagrados. A força deles é monstruosa. A voz de Kuma vacilou. O mero nome da legião mais forte do governo mundial o deixou perplexo. Até mesmo o exército revolucionário se curvava diante deles. O próprio Dragon admitira que uma guerra declarada seria suicídio. Mantenha calma, Kuma, rosnou Sota. O governo mundial cometeu um erro fatal, revelou suas intenções. Ao anunciar seu plano contra o reino do sorvete, eles nos deram a arma para virar esta guerra contra eles. Seus lábios se curvaram em um sorriso, o sangue pulsando em suas veias. Ele podia sentir, algo grandioso estava prestes a acontecer. Capitão, como vamos salvá-los? Perguntou Kuma tenso. Ele sabia que Sota não se acovardaria como Dragon. Ele confiava na determinação daquele homem em sua recusa em se curvar aos celestiais. Você não se lembra do incidente do Vale dos Deuses? O sorriso de Sota se alargou. Você não se lembra de como Gina atraiu os piratas das rochas e a tripulação de Roger para uma única armadilha? A situação do reino Sorbet é a mesma. Na verdade, o reino não pode ser salvo. Mas podemos resgatar o máximo de pessoas possível e enfraquecer o governo mundial no processo. Isto significará grandes perdas para o povo, hesitou Kuma. O olhar de Sota endureceu. Aquelas pessoas já estão sob as lâminas dos celestiais. Se não agirmos, todos morrerão. Você quer viver o resto da sua vida acorrentado por essas ameaças? O peso das palavras de Sota oprimiu Kuma. Ele finalmente baixou a cabeça. Seguirei suas instruções. Ótimo. Sota deu um tapinha no ombro dele. Descanse agora. Prepare-se. A guerra está chegando, e eu cuidarei do resto. Sua confiança os contagiou. Bonnie e Kuma se recompuseram. Na voz de Sota não havia hesitação, apenas certeza. Logo depois, a tripulação se reuniu. Ordens foram dadas, preparativos iniciados. Então Sota retirou-se para seus aposentos, abrindo um enorme recipiente repleto de raros caracóis transmissores. Buru 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 clique. Tesouro, garanta que esta notícia chegue até ele. Ofereça todas as facilidades possíveis. Ou então, entre em contato com o rei dos transportes marítimos. Precisamos daquele homem no South Blue, e rápido. Buru 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 clique. Morgans, qual é o problema? Vocês não vão aproveitar uma notícia tão importante? Espalhem por aí. O preço não é problema. Depois disso eu dou mais manchetes para vocês. Buru 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 clique. Minha querida, use sua posição. Leve esta mensagem para Kaido. Sim, eu até adoçarei o negócio com um lote de zonas artificiais. E já que está nisso, avise a Big Mom também. Buru 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 clique. Dragão. O reino das flores e a terra da amoreira no azul ocidental podem esperar. Primeiro vamos lidar com Sorbet. Traga quantos quadros você puder dispensar. Buru 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 clique. Do Flamingo. Você queria reacender a cooperação? Ótimo. Mobilize sua rede. Espalhe esta mensagem pelo submundo e por todas as nações aliadas. Sei que você está tão ansioso quanto eu para atacar os celestiais. Sota contatou todos que pôde, aliados, inimigos ou rivais. Não fazia diferença. Por ora, todos eram peças em seu tabuleiro. Mesmo que Kaido e Doflamingo um dia caíssem pelas suas mãos, ele os usaria hoje. O interesse era a corrente mais forte, se ele conseguisse prendê-los com ele, eles serviriam ao seu plano. O governo mundial atacou primeiro com crueldade covarde. Sota responderia arrancando suas máscaras, mostrando ao mundo sua corrupção. Atacar nações aliadas, exterminar povos nativos. Essas atrocidades, uma vez expostas, corroeriam sua autoridade de dentro para fora. Sota Kiryu sorriu para si mesmo. A tempestade estava apenas começando. Capítulo 83. Após organizar todos os seus planos, Sota Kiryu dirigiu-se mais uma vez ao laboratório de Vegapunk. Será que esse robô pode ser reativado com o poder de um raio? Se Vapol o devorasse, ele conseguiria usar seus sistemas de armas. E primeiro instalem esse canhão eletromagnético na Arca Machine. Deixem a Enel testar seu poder de fogo. Sota estava disposto a usar todos os seus recursos. Na iminente guerra pelo reino do sorvete, ele não se importaria em desencadear o caos em uma escala que rivalizasse com a do Vale de Deus. No dia seguinte, Sota reuniu sua tripulação e embarcou na Arca Machine, rumando para o reino Sorbet do South Blue. Durante todo o tempo, ele continuou em contato próximo com Tesouro e Stussy, observando atentamente a chegada de certos jogadores-chave que ele queria que aparecessem. Novo Mundo, Onigashima. Quando Kaido das Feras soube que Sota Kiryu estava se preparando para iniciar uma guerra ainda maior do que a destruição de Enies Lobby, seu corpo inteiro vibrou de excitação. Esse pirralho tem coragem. Ele até se deu ao trabalho de me mandar uma mensagem. Kaido gargalhou alto, com saque escorrendo pelo queixo enquanto batia a jarra no chão. Sem hesitar, preparou-se para partir rumo ao South Blue. Chefe Kaido, é óbvio que Sota Kiryu está te usando. Queen a Praga, o enorme glutão, tentou freneticamente contê-lo. Ele só está te enganando para que você seja seu cão de guarda contra os dragões celestiais. Me usando. O sorriso de Kaido só se alarcou, suas presas brilhando. Se ele é ousado o suficiente para reunir o exército revolucionário contra os cavaleiros sagrados, para transformar isso em outro Vale dos Deuses, então por que diabos eu não deveria me juntar a ele?
Vou transformar isso em uma guerra que abalará o mundo inteiro. Vororororo. E se ele estiver oferecendo frutas ou artificiais à venda, então esta guerra é minha. Se ele não me impressionar desta vez, da próxima vez que ouvir, eu mesmo o despedaçarei. Kaido irrompeu em uma gargalhada frenética, transformando-se em um colossal dragão azul que se enroscou no céu. Protejam Onigashima enquanto eu estiver fora. Rei Incendiário abriu suas grandes asas, alçando o voo em sua forma de pteranodonte. Ele queria ver Sota Kiryu com seus próprios olhos e testemunhar uma guerra à altura do lendário incidente do Vale dos Deuses. Mais do que isso, ele ansiava pela chance de revidar contra os dragões celestiais, para vingar seu próprio mar de sangue. Seus tolos imprudentes. Queen praguejou baixinho, batendo o pé no chão. Com Kaido e King fora de cena, ele não teve escolha a não ser colocar Onigashima em alerta máximo, caso um almirante da marinha aparecesse. Novo mundo, uma ilha remota. Um espadachim cego viajava sozinho, com os ouvidos constantemente cheios de rumores. Dragões celestiais se preparando para realizar uma limpeza nativa, em um reino aliado do South Blue. Ao longo do caminho, ele encontrou homens e mulheres justos, determinados a seguir para o sul para salvar vidas inocentes. E por obra do destino, uma frota navegando por uma corrente marítima profunda também se dirigia para o South Blue. Após alguma reflexão, o espadachim finalmente decidiu juntar-se a esses supostos guerreiros da justiça em sua viagem. Novo mundo, terra de Toto. Grande mãe. O submundo enlouqueceu, rumores estão se espalhando de que as plantas da nave de guerra Pluton apareceram no reino do sorvete. E notícias sobre o ouro puro que concede a imortalidade, isso também está lá. Agora inúmeras potências do submundo e tripulações piratas estão todas a caminho do South Blue. Na ilha Whole Cake, as crianças da família Charlotte gritavam umas por cima das outras, empolgadas. Desde ontem, rumores desenfreados, meias-verdades, na melhor das hipóteses, se espalharam pelo submundo na velocidade da luz. Juquer, o Imperador Dourado, a rainha do Distrito do Prazer e Morgans, o rei das notícias, contribuíram para atiçar as chamas, mergulhando o mundo em frenesi. Mamamamama. Então a mamãe também vai se juntar à festa. A risada desvairada de Charlotte Linlin fez as paredes tremerem. Fosse Plutão ou ouro puro, ambos eram tesouros que ela cobiçava além da razão. Mesmo que as chances fossem de apenas 50%, ela mandaria seus filhos investigar, ou iria ela mesma. Mas mamãe, o reino do sorvete está sob o controle dos dragões celestiais. Katakuri advertiu gravemente. Aquilo parecia conveniente demais, estranho demais. Dragões celestiais? Aquele pirralho de experimentos ousou matá-los. Por que eu deveria temer? Big Mom zombou. Sua mente voltou ao Vale de Deus, quando ela tomou a Akuma no Mi do dragão azul zoomítica, de um escravo de Ivankov, forçando Kaido a contrair uma dívida que ainda não havia sido paga. Há mais de 30 anos, ela roubou dos dragões celestiais sem pensar duas vezes. Não tinha medo de fazer isso novamente. Grand Line, Alabasta. Não, impossível. Crocodile golpeou a parede com seu gancho, a fúria brilhando em seus olhos. Como as plantas de Pluton poderiam estar no reino do sorvete? Ele havia tramado por anos em Alabasta, infiltrando-se na corte de Cobra, aproximando-se cada vez mais de desvendar os segredos de Pluton. Agora, prestes a alcançar o sucesso, a notícia irrompeu. As plantas haviam aparecido em outro lugar? No South Blue, de todos os lugares? Nico Robin, silenciosa ao seu lado, estava igualmente inquieta. Verdadeiro ou falso? Por que surgiria um rumor desses de repente? Preparem o navio. Estamos indo para o South Blue. Crocodile latiu. Verdade ou não, ele precisava confirmar com os próprios olhos. Quartel-General da Marinha, Marineford. Isto é loucura, pura loucura. Sengoku atirou uma montanha de relatórios de inteligência sobre a sua mesa, com as veias da testa a saltar. Era como se uma mão invisível tivesse tomado os mares, semeando o caos por todo o mundo. Inúmeras facções estão convergindo para o reino do sorvete, quase como se os cavaleiros sagrados tivessem atraído o ódio do mundo inteiro para si, disse Tsuru gravemente. Independentemente de os rumores sobre Plutão e ouro puro serem verdadeiros ou falsos, era inegável que alguém estava mirando nos cavaleiros sagrados. E o último relatório indica que o próprio Sota Kiryu espalhou a notícia no submundo, convocando Shiki, o Leão Dourado. Ele se oferece para atrair os almirantes da marinha para que Shiki possa atacar Marineford novamente. Black Horse, chefe do Departamento de Investigação Criminal da Marinha, remexeu-se desconfortavelmente. Pode ser apenas bravata para manter os almirantes ocupados, mas se Shiki morder a isca, podemos presenciar um desastre. Droga! Quais ratos do submundo estão ajudando Sota Kiryu? Sengoku esfregou as têmporas em frustração. Facções demais estavam alimentando essa tempestade, atraindo todo o poder dos mares para o South Blue. Até mesmo os reis das nações aliadas agora sabem que os cavaleiros sagrados planejam aniquilar o reino do sorvete. A indignação está se espalhando como fogo em palha seca. O olhar gélido de Kuzan recaiu sobre Sakazuki. A culpa é sua, não é? Você vazou o plano para os dragões celestiais. Akainu resmungou sem dizer nada. Ele não tinha dito nada, mas a suspeita persistia. Agora, não lhe restava outra opção senão carregar o fardo da culpa sob os olhares acusadores de seus colegas almirantes. Os fuzileiros navais precisam manter um almirante aqui, mas também precisamos enviar tropas para o sul, declarou Sengoku com o rosto contorcido de preocupação. Caso contrário, temo que nem mesmo os cavaleiros sagrados consigam conter o caos, porque esse caos não foi acidental.
Solta Kiryu havia deliberadamente transformado a ganância humana em arma. Pluton, ouro puro, a purificação de Sorbet, a promessa de uma grande guerra, cada um deles atraiu um predador diferente. E juntos arrastaram o mundo para suas mãos. Capítulo 84. Mar do Sul, Reino do Sorvete. Em uma cidade em ruínas, inúmeros idosos, mulheres e crianças desarmados foram impiedosamente massacrados sob as risadas despreocupadas dos cavaleiros sagrados. Cada jato de sangue resultante de disparos parecia trazer um deleite perverso aos nobres do mundo, que nada desejavam mais do que a emoção da crueldade. Esquadrões de agentes da CP reuniram os chamados sortudos, capturando sobreviventes para serem mantidos como reféns contra Bartolomeu Kuma. Bem acima da carnificina, Figar Langalinsei estava de pé, segurando um Dendemushi na mão. Enquanto ouvia o comunicado urgente do quartel-general da Marinha, sua expressão tornou-se sombria e grave. Ele não esperava que Solta Kiryu tivesse tal habilidade suficiente para atrair tantos poderes para o reino do sorvete. Contudo, em vez de admiração, isso apenas intensificou o sentimento de ressentimento de Galin. Sua determinação em aniquilar tanto Solta Kiryu quanto Bartolomeu Kuma se fortaleceu ainda mais. Plantas de Plutão? Ouro puro? Galin franziu a testa. Imediatamente arrastou o antigo rei do reino do sorvete, o rei Bekoli, exigindo explicações. Não existe nada disso, absolutamente nada. Nunca ouvi falar de algo assim. O velho rei gaguejou de terror. Ele ingenuamente acreditara que o governo mundial pretendia restaurar seu trono, uma esperança que fizera seu coração transbordar de alegria por um dia inteiro. Mas a realidade se impôs cruelmente. As zonas rurais do sul de Sorbet haviam sido massacradas, e as prósperas cidades do norte saqueadas e devastadas pelos dragões celestiais. O outrora vibrante reino fora reduzido a um inferno na terra. Lixo inútil. Um clarão de aço rasgou o ar, a cabeça de Bekoli caiu para longe, um geyser de sangue jorrando enquanto Galin lentamente embainhava sua amada espada. Para ele, era óbvio, esse boato sobre as plantas de Plutão e o ouro puro não passava de um estratagema arquitetado por Solta Kiryu e Kuma. E no entanto, ambos eram tesouros que os dragões celestiais desejavam desesperadamente. O fato de Solta Kiryu espalhar tais boatos sugeria que ele poderia saber de algo, o que significava que antes de matá-lo, Galin pretendia extrair dele todos os segredos possíveis através da tortura. Galinsei. Os lacaios da marinha só enviaram 2 almirantes desta vez. É melhor você levar este plano a sério. As palavras vieram de Mamai Fosei, um membro dos Cavaleiros Sagrados. Ele falou sem reverência, dirigindo-se a Galin pelo nome. Afinal, eles também eram da elite dos dragões celestiais, e embora Galin ostentasse o título de comandante, sua força mal colocava um degrau acima deles. Mamai franziu a testa diante de toda a operação. Purificar publicamente uma nação-membro, apenas para ameaçar um único escravo bucaneiro, não era um exagero? No passado, seus jogos de purificação sempre tiveram como alvo nações não-membros e foram realizados sob o manto de segredo para evitar agitação pública. Tal transparência corria o risco de alimentar a indignação entre o povo comum, um risco para o controle do governo mundial. Qual é o problema, meu pequeno? Ficou com medo? Essa missão vem diretamente disso. Não vou estragar tudo. Galin deu uma risadinha, olhando para Mamai, que era quase 2 cabeças mais baixa, apesar de usar uma coroa enorme cravejada de joias. Se este plano falhar, o comando dos Cavaleiros Sagrados passará para a família Foz. Mamai olhou para cima com raiva, sua altura como uma ferida aberta. A provocação de Galin era proposital. Qualquer um que ousasse chamá-lo de pequenino, mesmo outros Cavaleiros Sagrados, seria imediatamente desafiado. Quanto aos membros da realeza, nobres ou plebeus que zombassem de sua estatura, ele os enviaria aos gritos para o submundo sem hesitar. Não se preocupe. Barba Branca e seus filhos inúteis ainda estão escondidos nos confins do Novo Mundo. No máximo, 2 tripulações de Yonkou virão, e 2 almirantes são mais do que suficientes para lidar com isso. A voz de Galin era fria, desdenhosa. Ele nem sequer mencionou Shanks, o ruivo, aquele miserável ingrato que repetidas vezes se recusou a retornar à Terra Santa. Verdadeiramente um fracasso vergonhoso. Quanto à tripulação da Big Mom e as bestas de Kaido, não havia a menor chance de eles enviarem todas as suas forças para o Mar do Sul, tão longe do Novo Mundo. Eles tinham seus próprios territórios para proteger, para evitar que piratas rivais, ou a marinha, os atacassem enquanto estivessem fora. Mesmo que Kaido e Charlotte Lilin aparecessem, os Cavaleiros Sagrados, reforçados por 2 almirantes, seriam capazes de se defender. A única preocupação real era o exército revolucionário. Com quadros e células espalhados pelos 4 mares, sua capacidade de mobilização em massa representava uma ameaça ainda maior do que a dos Yonkou. Desta vez a missão é simples: capturar Solta Kiryu e Kuma, rastrear sua base e trazer Vegapunk de volta. O objetivo final não era nem os Yonkou nem os revolucionários. Era o próprio cientista Vegapunk, amando pessoal de Imusama. A pesquisa do maior cientista do mundo está diretamente ligada à chama-mãe, a energia suprema e o poder ilimitado do Tesouro Nacional. Se o Tesouro Nacional pudesse ser libertado à vontade, então tanto os Yonkou quanto os revolucionários não passariam de insetos esmagados com um simples gesto. Entendemos. Mamai Fosei e os outros Cavaleiros Sagrados responderam em uníssono. Sabiam que esta missão era muito mais perigosa do que seus jogos de extermínio habituais. Se falhassem na ordem de Musama, a punição seria terrível.
Com o governo mundial cercando o reino Sorbet, forçando Kuma e Solta Kiryu a se exporem, o conflito saiu completamente do controle. Forças obscuras do submundo atiçaram as chamas, espalhando rumores e informações que atraíram inúmeras potências para o Mar do Sul. Toda a região mergulhou no caos. Até mesmo o recluso Leão Dourado Shiki, escondido em um canto remoto da Grand Line, soube da turbulência através dos relatos de dezenas de capitães de sua frota. Gerralharra! Quem diria que nesta era patética de aspirantes a piratas, um verdadeiro monstro apareceria? Shiki gargalhou enquanto lia as informações, especialmente as declarações feitas por Solta Kiryu. Hoje em dia, muitos dos chamados piratas não passam de tolos em busca de tesouros, atraídos pelo ridículo One Piece de Roger. Caça ao tesouro? Que se dane a caça ao tesouro. O que este mundo precisava era de pilhagem, conquista, guerra. Roger, naquela época, você se recusou a me contar os segredos das armas ancestrais. Ótimo. Eu mesma as tomarei. Os rumores sobre os projetos de Plutão despertaram algo profundo dentro dele. Outrora, ele sonhara em unir forças com Roger, em reivindicar as armas e governar os mares. Mas Roger o desafiou até o fim, lutando até a morte em Edward. A magnífica frota voadora de Shiki foi destruída, não por Roger, mas por uma tempestade inesperada. O desastre deixou o leme de um navio alojado profundamente no crânio de Shiki, uma ferida que ameaçava sua própria vida e turvava sua mente, paralisando seu Haki. Mesmo enfraquecido, com o poder da fruta flutuante e sua destreza com a espada, ele continuava sendo uma força que a marinha não ousava subestimar. Rapazes, preparem os experimentos com as feras. Estamos indo para o Mar do Sul. A risada de Shiki ecoou pelos céus. Ele não tinha interesse em atacar o quartel-general da marinha. O que ele queria era descer sobre o próprio reino do sorvete. Uma guerra da magnitude do incidente de God Valley. Como poderia uma lenda como ele resistir a marcar presença? E acima de tudo, o sussurro dos projetos de Plutão o atraía. Capítulo 85. Na região sul do reino do sorvete, dentro de uma grandiosa catedral, o atual rei de Sorbet, o rei Bulldog, e a rainha viúva, Connie, foram ambos aprisionados aqui pelos Cavaleiros de Deus, reduzidos a meros reféns usados para ameaçar Bartolomeu Kuma. Até mesmo os moradores e pescadores que viviam perto da catedral foram, em sua maioria, presos simplesmente por serem conhecidos de Kuma ou Bonnie. Velho, entregue-me as informações de contato daquele tal tirano Kuma, e faça isso honestamente. Sente Fortut pisou com força, quebrando a perna do rei Bulldog com um estalo horrível. Seu tom frio carregava uma ponta de irritação naquele momento, ele só queria resolver a questão do dragão selvagem rapidamente. Segundo os relatórios mais recentes, um número crescente de piratas e criminosos estava convergindo para o reino Sorbet. Também foi confirmado o desaparecimento de Kaido das Feras e Charlotte Linley de seus respectivos territórios. A situação estava começando a sair do controle. Eu realmente não sei. Você não pode simplesmente abusar de um rei de uma nação membro dessa maneira. O rosto pálido do velho rei Bulldog estava encharcado de suor devido à dor excruciante. Esses dragões celestiais eram verdadeiramente demônios das profundezas do inferno, destruidores sem lei. Pensar que eles ousariam tocar até mesmo em uma nação membro que pagava fielmente o tributo celestial. Como os outros reis das nações aliadas viriam isso? Quanta arrogância! Um dia, esses dragões celestiais pagarão um preço inimaginável por seus crimes. Rachadura. Com mais um pisão impiedoso, Sente Forte quebrou a outra perna de King Bulldog. Você se atreve a me ensinar a atuar? Inútil. Morra logo. Ele chutou o rei ensanguentado pelo chão, os olhos cheios de crueldade enquanto seu olhar percorria os reféns trêmulos. Sim, as nações membros tinham seus chamados direitos, concedidos pelo próprio governo mundial. Mas esses direitos podiam ser retirados a qualquer momento, ao bel prazer dos dragões celestiais. Eles eram os nobres mais importantes, descendentes dos deuses, detentores da autoridade suprema. Suas palavras eram lei. Cada ação que tomavam era justificada. Ser escravo de um dragão celestial, servir como seu brinquedo, isso não era crueldade, mas uma bênção divina para os de nascimento humilde. Bulldog. A rainha viúva Connie, de baixa estatura, avançou aterrorizada, pressionando desesperadamente as mãos contra a perna quebrada do rei. Seu rosto estava banhado em lágrimas. Por que seu reino era sempre assolado por tantos desastres intermináveis? Primeiro foi o rei Becore, que só trouxe calamidades. E agora, os dragões celestiais, esses demônios tiranos. Será que o reino do sorvete ainda tinha futuro? Camponeses imundos, se Bartolomeu Kuma não aparecer em 2 dias, todos vocês morrerão. São Fortre colocou seu rifle de precisão dourado em forma de dragão nas costas e saiu da catedral com uma carranca. Ele caminhou em direção às movimentadas cidades do norte, com a intenção de caçar os civis do reino por esporte. Naquele mesmo dia, o governo mundial havia formalmente cassado o status de membro do reino do sorvete. O anúncio foi divulgado a todas as nações aliadas com o objetivo de acalmar suas preocupações. A partir desse momento, Sorbet deixou de estar sob proteção e tornou-se alvo da purificação do dragão celestial. A declaração pode ter sido meramente formal, mas o que poderiam fazer as outras nações? Algum deles ousaria desafiar o governo mundial ou os dragões celestiais? Alguns reis chegaram a tomar a iniciativa de elogiar os dragões celestiais, chamando-os de sábios e justos por destruírem Sorbet, um reino que havia dado origem ao tirano. Kuma, que seguirá o dragão selvagem Solta Kiryu, teve a audácia de declarar guerra aos dragões celestiais.
Naturalmente sua terra natal merecia ser aniquilada. Todos os cidadãos de Sorbet deveriam pagar por isso com suas vidas. Tais declarações servis agradaram muito aos dragões celestiais. Reis que conheciam seu lugar seriam favorecidos e suas nações recompensadas. Em uma ilha próxima, bem ao largo da costa do Reino do Sorvete, os guerreiros justos do Novo Mundo, que chegaram com a frota de correntes submarinas, já haviam desembarcado no porto. Contudo, o espadachim cego, Ishu, sabia que a suposta retidão deles era uma farsa. Seus motivos estavam longe de ser puros. Seriam as plantas de Plutão, ou o tesouro do ouro puro que eles procuram? Seu poderoso aqui da observação já havia captado fragmentos da verdade. Na realidade, a maioria desses supostos guerreiros não passava de peões trazidos por Gil de Tesouro, o Imperador Dourado, e o Mit, rei da navegação, agindo como parte de seu grande plano. Apenas um pequeno grupo era composto por verdadeiros caçadores de recompensas e buscadores de tesouros em busca das plantas de Plutão ou de ouro puro. Mas, será que os rumores são verdadeiros, de que os dragões celestiais pretendem exterminar o povo de Sorbet? Ishu não suportava tamanha crueldade. Ele faria tudo ao seu alcance para proteger os inocentes, mesmo que isso significasse desafiar o próprio destino. Cada vez mais navios de guerra estão aparecendo nessas águas. Parece que os rumores eram verdadeiros. A marinha está realmente protegendo os dragões celestiais enquanto eles massacram os cidadãos de Sorbet. Nas tavernas da ilha, inúmeros piratas e caçadores de tesouros se reuniram, à espera. Muitos vieram para assistir, outros na esperança de obter as plantas do Plutão ou ouro puro. Mas ninguém ousava entrar em Sorbet ainda. Eles esperariam que a tripulação do dragão selvagem de Solta Kiryu, ou alguma outra grande força pirata, fizesse o primeiro movimento. No momento em que alguém atacava, eles invadiam como hienas, saqueando tudo que tivesse valor. Ouvi dizer que as plantas do Plutão apareceram no Palácio Real de Sorbet. Alguém até arriscou a vida para contrabandear fotos. Já está causando um frenesi no mercado negro. Esses dragões celestiais alegam estar agindo contra Kuma, mas, na verdade, tudo isso é por causa dos projetos de Plutão. Nos recônditos obscuros do submundo, corretores de informação se vangloriavam aos berros, exibindo fotografias e vendendo-as a preços obscenos. A escrita antiga nos desenhos permaneceu indecifrável, mas a maioria dos piratas acreditava que esta era realmente a arma lendária. Uma das fotos trazia até o nome Plutão ao lado de esboços de componentes de navios de guerra. Os rumores se espalharam, os dragões celestiais vieram atrás de Plutão, e a destruição de Sorbet era apenas uma fachada. Até mesmo Ishu teve dificuldade em distinguir fato de boato. No entanto, uma coisa era certa, nas margens de Sorbet o massacre era real. De longe, ele podia ver colunas negras de fumaça subindo ao céu. Podia ouvir os gritos dos moribundos, mesmo do outro lado do mar. A costa de Sorbet era cercada por navios de guerra da marinha, proibindo a entrada de forasteiros. Nenhuma tripulação pirata ousava se aproximar. Ishu não podia mais esperar. Na praia, ele liberou o poder de sua fruta da gravidade. A terra sob seus pés se elevou no ar, elevando-o aos céus. Ele voou diretamente em direção ao reino do sorvete. Bem acima, um dirigível corria em direção ao mesmo destino. Por dentro, o coração de Kuma ardia de ansiedade. Inúmeras vezes ele tentou ativar sua fruta da mamão para voltar mais cedo, mas Bonney e Solta Kiryu o impediram todas as vezes. Eles se recusaram a deixá-lo se aventurar sozinho no perigo. Nem mesmo Solta tinha certeza do verdadeiro poder dos Cavaleiros de Deus. Por ora, eles aguardariam por aliados. Os 4 imperadores, o exército revolucionário, tripulações piratas grandes e pequenas, todas as facções em busca de Plutão ou ouro puro. Solta Kiryu mergulharia todos eles no caos, criando a tempestade perfeita para a oportunidade. Capítulo 86. Capitão. Alguém está voando em direção ao reino do sorvete. Com sua fruta do olhar brilhante, Viola avistou um homem em pé sobre uma laje de pedra, tão grande quanto várias mesas, voando pelos céus. Pela descrição dela, Solta Kiryu reconheceu imediatamente o espadachim cego que se dirigia para Sorbet. Era ninguém menos que o futuro almirante da marinha, Ishu, o monge cego Fugitora. Esse cara, ele não tem medo da morte? Até mesmo Solta ficou surpreso com o inabalável senso de justiça de Ishu. Ousar voar sozinho para um reino isolado pelos próprios dragões celestiais era pura loucura. Capitão, quem é ele? A voz de Kuma carregava um traço de entusiasmo. Qualquer um que atraísse a atenção de Solta Kiryu dessa forma não poderia ser fraco. Com um aliado assim em ação, suas chances contra os Cavaleiros de Deus aumentariam drasticamente. Ishu, o guerreiro cego, explicou Solta com uma leve carranca. Um homem de justiça inabalável. Um usuário de paramecia, a fruta da gravidade. Sua força se compara à de um almirante da marinha. Mas uma preocupação atormentava Solta. Se Ishu agisse cedo demais, os Cavaleiros de Deus simplesmente o esmagariam antes que ele pudesse realizar qualquer coisa. Por outro lado, talvez nem tudo fosse ruim. Se Ishu se opusesse abertamente aos dragões celestiais, ele nunca mais poderia se alistar na marinha por meio do recrutamento obrigatório. Mas e se Ishu estivesse indo para lá para negociar? Para sacrificar sua liberdade, jurando lealdade aos fuzileiros navais em troca da segurança dos inocentes? Esse era o tipo de coisa que um homem como ele realmente faria. TCH. Que se dane a espera. Serei eu quem acenderá as chamas da guerra. Os olhos de Solta ardiam de determinação. Dragão, Kaido depressa, venha logo. Kuma, vou atrair a atenção dos cavaleiros.
Aproveite a oportunidade para resgatar aqueles que você conhece. Enel, ative o sistema de nuvens da Arca Machine e, em seguida, faça chover fogo de canhão eletromagnético sobre eles. Moria, liberte seus zumbis no campo de batalha. Dando ordens à sua tripulação, o corpo de Solta irrompeu em uma luz carmesim. Sua forma se expandiu, estendendo-se na forma colossal de um dragão escarlate flamejante, e ele disparou em direção a Sorbet. Isho, hoje você será marcado como inimigo dos dragões celestiais. Ligado à tripulação do dragão selvagem, vou garantir que você nunca tenha chance de vestir um uniforme da marinha. Se eu não puder recrutá-lo, você permanecerá um andarilho solitário para sempre. Mas uma coisa era certa, Solta estava de olho no fator de linhagem sanguínea da Akuma no Mi da gravidade de Isho. Aquele poder seria dele mais cedo ou mais tarde. O súbito aparecimento do enorme dragão carmesim eletrizou os mares ao redor. Piratas e assassinos nas ilhas próximas saltaram de pé, com os olhos brilhando. Finalmente alguém havia tomado a iniciativa. Lá no alto, Isho inclinou a cabeça em direção à aura. Uma força tão avassaladora? Para maximizar sua presença, Solta liberou completamente sua forma de dragão divino. Seu corpo se estendeu por mais de 1 quilômetro de comprimento, com o Aki do Conquistador fluindo livremente pelos céus. A onda de poder atraiu todos os olhares. São Garen dos Cavaleiros de Deus, inúmeros agentes da CP, todos se voltaram para o céu em uníssono. Sopro de fogo trovejante. Solta rugiu. Um raio de fogo, cercado por anéis crepitantes de relâmpago, irrompeu de sua boca como um pilar conectando o céu e a terra, caindo sobre os Cavaleiros de Deus abaixo. Então você finalmente chegou, seu experimento imundo. Sente Garen não hesitou. Com um movimento rápido desembainhou sua espada de grau supremo. Um lampejo de irritação cruzou seu rosto enquanto avançava, desferindo um golpe de imensa energia que rasgou o ar e acendeu para interceptar o ataque do dragão. Bum! A explosão sacudiu a terra. Ondas de choque atravessaram a catedral, arrasando edifícios como se fossem brinquedos. Os mares ao redor agitaram-se com ondas gigantescas, arremessando navios de guerra da marinha como folhas ao vento. Em apenas alguns meses você ficou tão forte, um mero cobaia roubando o poder do dragão divino. Sente Garen encarou o titã carmesim, o ódio estampado em seu rosto. Aquela Akuma no Mi, a Zoan Dragão Azul, foram um prêmio destinado a ele. No incidente do Vale dos Deuses, se não fosse pela interferência dos Piratas Rocks, Garen a teria reivindicado como sua herança legítima. Ele, um verdadeiro dragão celestial, era o mais digno de se tornar o herdeiro do Deus Dragão. O poder artificial do dragão azul de Solta, forjado a partir do fator de linhagem sanguínea de Kaido, não passava de uma imitação barata. Nem Kaido nem Solta mereciam tamanha majestade. Sua própria existência era uma afronta ao nome do dragão. A fúria consumiu Garen. Raios vermelho escuros dançavam por seu corpo, sua aura não era menos aterrorizante que a de Shanks, dos Piratas do Ruivo. A bordo da Arca Machine, Absalom, o Homem Transparente, atravessou o corpo-fortaleza de Capone Bege, mergulhando o castelo do gangster em invisibilidade. Ao lado deles estavam Kibakun, o usuário do Burs Burs, e Blueno, da fruta porta-a-porta, membros do temível corpo de máscaras. Num lampejo de energia em forma de pata, Kuma ativou sua Akuma no Mi, desaparecendo com Bege a reboque da aeronave dourada, reaparecendo perto da Catedral de Sorbet. Nas ilhas próximas, piratas, caçadores de tesouros e matadores de recompensas entraram em pânico ao avistarem a forma de dragão de Solta. Rindo loucamente, lançaram seus próprios ataques, navegando diretamente contra a frota da marinha. Com o dragão selvagem atraindo a atenção, eles tiveram sua chance. Se conseguissem se apoderar das plantas de Plutão ou do ouro puro, sua ascensão ao poder seria imparável. Esses eram tesouros cobiçados até mesmo pelos dragões celestiais. Zap, da Arca Machine, sob o comando de Enel, um canhão eletromagnético recém-construído disparou. Um raio massivo de energia elétrica atingiu os Cavaleiros de Deus. Será que isso é algum tipo de arma, ou poder de uma Akuma no Mi? Sente Fortret e os outros revidaram imediatamente. Balas imbuídas de Aki, lâminas com aura de espada, raios de poder da Akuma no Mi, tudo colidiu contra o disparo do canhão de Enel. O impacto liberou uma luz branca ofuscante e um rugido estrondoso, abalando os céus e a terra mais uma vez. Em meio ao caos, Isho desceu mais rápido, dirigindo-se diretamente aos civis. Sua missão era clara: salvar os inocentes. Uma densa fumaça proveniente do sistema de nuvens da arca se adensava, mergulhando os céus em sombras. O campo de batalha tornava-se mais pesado, mais sufocante. Isho, a voz de Solta trovejou lá de cima. Vá salvá-los. Deixe esses miseráveis comigo. Os dragões celestiais, esses demônios, serão exterminados. Devolveremos a paz ao mundo. Por um instante, Isho hesitou, atônito com a convicção do dragão. Os Cavaleiros de Deus e os agentes da CP, no entanto, reagiram instantaneamente. Para eles, aquele intruso cego era claramente um dos homens de Solta. Matem-no! A ordem de São Garen ecoou. Pensar que a tripulação do dragão selvagem já havia conquistado um comandante tão poderoso, alguém cuja aura rivalizava até mesmo com a dos almirantes. Mais forte do que qualquer cavaleiro de Deus. Essa tripulação estava crescendo rápido demais. Não podíamos permitir que continuassem vivendo. Capítulo 87. Ao ouvir as poderosas forças da Ordem dos Cavaleiros Divinos avançando diretamente em sua direção, Isho, mais conhecido como o Espadachim Cego, percebeu de repente que poderia ter sido enganado pelas palavras de Solta Kiryu.
Ele não conhecia Souta Kiryu pessoalmente, e certamente não fazia parte da equipe de Kiryu. Escutem todos. Estou aqui apenas para salvar pessoas. Eu não sou um dos capangas do Kiryu. Antes mesmo que ele pudesse terminar, um projétil de um atirador de elite envolto em haki do armamento rasgou o ar, interrompendo-o no meio da frase. Ishu reagiu instantaneamente desembainhando sua lâmina, revestindo-a com seu próprio haki e cortando a bala mortal ao meio antes que ela o atingisse. Seu tolo cego! Você acha que pode vir aqui sozinho e resgatar pessoas? Você está caminhando direto para a morte. Fusente rosnou, sem demonstrar qualquer interesse pelos apelos de um mero plebeu. Para ele, qualquer um que ousasse pôr os pés naquela ilha, já sob o bloqueio dos Tenryubito, era culpado, e os culpados mereciam apenas uma coisa, a erradicação. Hoje a prioridade deles era clara: capturar Souta Kiryu, encontrar o paradeiro de Vegapunk, eliminar qualquer um que se colocasse em seu caminho. Como era de se esperar dos dragões celestiais, sempre tirânicos. Ishu suspirou, sua voz calma mascarando a tensão em seu corpo. Ele só podia responder da mesma forma. Sua habilidade da fruta da gravidade se manifestou, puxando o mundo ao seu redor. Entulho e alvenaria quebrada se ergueram no ar sob seu comando, criando um escudo entre ele e o ataque. Ao mesmo tempo, ele usou os destroços flutuantes para resgatar vários civis feridos, preparando-se para levá-los para longe do campo de batalha. Essa é a fruta da gravidade? Os membros da Ordem dos Cavaleiros Divinos reconheceram imediatamente o poder. Era comparável à fruta da pata de Bartolomeu Kuma, uma habilidade paramecia de alto nível, digna da atenção dos dragões celestiais. Ele precisa ser morto. Assim que o usuário da fruta da gravidade morrer, o poder renascerá. Os olhos de um cavaleiro mascarado brilhavam de ganância. Ele não se importava se isso lhe custasse o abraço do mar. A chance de exercer tal poder valia apenas se tornar um demônio confinado ao mar. Mais um herói, hipócrita que quer salvar a escória, disparou Zambaron V. Canaiversente. Ele desembainhou um florete fino e afiado como uma navalha e zombou maliciosamente. Investindo contra os civis que choravam, ele pretendia forçar Ishu à batalha, atacando os mais fracos. Canaiver apreciava lutar contra inimigos consumidos por ideais de justiça. Vocês todos se esqueceram de mim? 100 milhões de volts, um trovão celestial. Enel, furioso por ser ignorado enquanto os cavaleiros se concentravam apenas no espadachim cego, ergueu o braço. Uma lança colossal de relâmpagos desceu do céu. Hehehe. Primeira vez lutando contra dragões celestiais também. Mago das sombras. Gekko Moria separou um clone de sombra negra, enviando-o para frente para confrontar um dos cavaleiros divinos. Vocês poucos acham que são capazes de nos deter? Fusente e Canaiversente sorriram cruelmente, liderando o restante dos cavaleiros divinos em um ataque total contra Ishu. Um cavaleiro, vestido com um casaco preto, rugiu enquanto seu corpo se contorcia grotescamente, transformando-se em um demônio de ossos brancos com cabeça de carneiro. Ele ergueu uma enorme foice de obsidiana sobre os ombros e desferiu um golpe para cima. Uma colossal lua crescente de energia negra colidiu frontalmente com a lança trovejante de Enel, explodindo em uma tempestade ofuscante de luz e som. Caia, inseto! As órbitas vazias do demônio com cabeça de carneiro ardiam com um fogo verde sinistro. Seu olhar fixou-se em Enel com desprezo venenoso. Este era Top Mangusto Sente, um dragão celestial que havia consumido uma Akuma no Mi do tipo zoomítica. Sua força rivalizava com a de Karazu, o comandante do exército do norte do exército revolucionário. Então Moria ainda não morreu? E agora ele se juntou à tripulação do Kiryu. Patético. Uma voz feminina interrompeu a conversa. Uma beleza estonteante de longos cabelos negros saltou para a luta. Seu rosto tinha uma semelhança perturbadora com o da irmã de Charlos, Shauria, mas sua força eclipsava a de Shauria 1000 vezes. Um único chute dominante estilhaçou o clone sombrio de Moria com uma facilidade desdenhosa. Ela era uma das raras integrantes da elite feminina da Ordem dos Cavaleiros Divinos, e uma das pessoas de maior confiança de Garlin Sente. Tão forte. Até mesmo Moria teve que admitir que a pressão que emanava dela era imensa. Seria possível uma dragão celestial dominar o Haki a esse ponto? Ele quase não conseguia acreditar. Caramba! A expressão de Ishu se tornou sombria. Com tantos inimigos poderosos se aproximando junto com os agentes da CP, ele percebeu que salvar os civis era praticamente impossível. Ele mal conseguia se proteger. Nesse instante, um vendaval violento varreu o campo de batalha. Um enxame de corvos negros desceu dos céus, caindo sobre as fileiras dos cavaleiros divinos e dos agentes da CP. Junte-se a nós na luta. Será isso suficiente? Hoje vamos mostrar a vocês. A revolução está em toda parte. Grande vendaval de 8 extremos. Uma torrente de ventos tempestuosos uivava em direção a Fusente e Canaiversente, adornada com lâminas de vento afiadas como navalhas que brilhavam como metal. Revolucionários! Os cavaleiros divinos imediatamente ficaram sérios. Eles lançaram contra-ataques, dispersando os corvos e as lâminas de vento. Onde diabos estão os fuzileiros navais? Fusente praguejou. Como o exército revolucionário havia conseguido contornar todo o bloqueio naval para atacar diretamente ali? Monstro feio com cabeça de carneiro, vamos acabar com isso. Os corvos se condensaram na forma do próprio Karazu. Seus olhos flamejavam de ódio enquanto encarava o Santo do Vento. Ele jamais esqueceria como aquele demônio havia massacrado inúmeros inocentes diante de seus olhos.
Karazu, o corvo de carvão, ainda escondendo a boca atrás dos seus preciosos poderes logia. Gusto Sente zombou, seu rosto ossudo rangendo de tanto rir. Eu já esculpi essa cara presunçosa uma vez. Poderes naturais não significam nada diante de uma zoa mítica. Cada habilidade escolhida para os cavaleiros divinos estava entre as mais formidáveis que existiam. Cal, cal. Karazu soltou um rosnado baixo, liberando outra onda de corvos sombrios que rodopiaram em torno do Santo do Vento. Centenas deles atacaram em uníssono, enchendo o ar com asas negras. Patético. Com um rugido zombeteiro, Gusto Sente brandiu sua foice de obsidiana, abrindo caminho entre o rebanho e avançando diretamente em direção ao verdadeiro corpo de Karazu. Mas, de repente, o chão se agitou como ondas do oceano. De baixo irrompeu um titã gigante, semelhante a um anão com mais de 10 metros de altura, empunhando um tridente enorme. Com uma única estocada, ele empalou Gusto Sente e o arremessou contra a terra. Bum! O demônio com cabeça de carneiro tossiu sangue, e o impacto fez o campo de batalha tremer. Karazu, não precisa agradecer, disse Morley, o jovial comandante do exército ocidental e usuário da fruta do empurrão. Seus lábios se curvaram em um sorriso zombeteiro, e ele até piscou para Karazu de forma brincalhona. Não chorem mais, meu povo. Por suas famílias, por sua pátria, levantem suas armas e lutem. Lá de cima, Belo Bet desfraldou uma enorme bandeira carmesim, sua voz ressoando com fervor. O poder de sua fruta da alegria se espalhou por toda a terra. Civis feridos, antes soluçando em desespero, agora se erguiam de cabeça erguida. Seus olhos ardiam de fúria. Uma força pulsava dentro deles. Até mesmo uma jovem frágil agora irradiava a aura de um pirata que valia 50 milhões de berris. A maré da batalha havia mudado. Capítulo 88. Pela nossa pátria matem-nos. Pelos nossos filhos, lutaremos até o fim. Naquele instante, a habilidade fruta da alegria de Belo Bet acendeu uma chama de coragem nos corações das pessoas. Civis antes aterrorizados, agora empunhavam armas com mãos trêmulas porém determinadas, avançando de cabeça erguida contra os agentes da CP sem se importarem com a própria sobrevivência. A praça mergulhou num caos brutal. Com os olhos flamejando como tochas, os habitantes brandiam suas espadas e porretes com fúria primitiva. Não havia técnica nem treinamento, apenas o fogo bruto e abrasador da vingança. Mesmo quando Shigan de um agente da CP atravessou o peito de um aldeão, o rebelde moribundo ainda avançou, mordendo e dilacerando as orelhas e o nariz do inimigo com um desespero sangrento. A cena trágica fez com que Isho Fugitora, o espadachim cego, apertasse ainda mais o cabo de sua espada. Ele sabia que essa força recém-adquirida era emprestada, resultado da influência de uma Akuma no Mi. Sabia também que isso levaria a mais mortes desnecessárias. Mas era mais do que magia. Era o grito de vingança mais profundo e primitivo do povo. Ao ver tantos civis caírem em sua luta pela liberdade, a fúria de Isho transbordou. Ele se lançou na batalha, abatendo agentes da CP com precisão implacável. Cada golpe de sua katana visava aqueles que massacravam inocentes sem hesitar. Mesmo quando um assassino da CP-0 tentou bloqueá-lo, Isho liberou uma técnica esmagadora, o tigre gravitacional, reduzindo o agente de elite à polpa com um único golpe devastador. Naquele instante, ele compreendeu. A partir daquele dia, o caminho da justiça que trilhava jamais se alinharia novamente com o governo mundial ou a marinha. Droga! Onde diabos estão os fuzileiros navais? Fucente e Canaiversente, dois dos mais fortes da Ordem dos Cavaleiros Divinos, estavam sendo impiedosamente espancados pelo próprio Monk the Dragon. O ferido Gusto Sente havia voltado a enfrentar Karazu em uma batalha feroz, enquanto Morley lutava com mais um dos cavaleiros. Lá no alto, a fúria de Enel atingiu seu auge. Primeiro, o espadachim cego roubou-lhe os holofotes. Agora, Karazu roubou-lhe a presa. Repetidamente, eles o desprezaram, zombaram do próprio Deus do Trovão. Todos vocês pagarão o preço. 10.000 trovões. Enel desencadeou uma tempestade de fúria divina. Raios caíram em colunas intermináveis das nuvens de tempestade, atingindo em cheio os cavaleiros divinos. Forçados a usar seu Aki do armamento para se defenderem, eles só puderam cerrar os dentes e suportar os golpes implacáveis. E acima de tudo, sua arma mais letal estava se formando, a recepção trovejante, uma colossal esfera de destruição. Satisfeito com o caos iminente, Enel transformou-se em um relâmpago vivo e lançou-se em direção ao campo de batalha, com os olhos fixos em um novo cavaleiro para aniquilar. Outra logia? Mas a fruta do trovão não é menos que uma zoa mítica. Assim que eu te matar, ela será minha. Um dos cavaleiros divinos, vestido com um opulento traje nobre, zombou de Enel. Embora os cavaleiros cobiçassem as Akuma no Mi do tipo Zoan acima de tudo, especialmente as raras Akuma no Mi míticas, que aprimoravam tanto o corpo quanto o poder, eles aceitariam de bom grado habilidades lendárias de paramecia ou logia, como as Akuma no Mi do trovão, da pata ou da gravidade. Revolucionários, tantos oficiais deles estão aqui? A expressão de Garlin Sente endureceu ao observar o campo de batalha. Dragon havia trazido quase todo o exército revolucionário. Ao lado deles estava Solta Kiryu, o portador da fruta Zoa mítica do dragão, um lutador à altura de um almirante. E agora, até mesmo foras da lei como Enel e Mori haviam se juntado à luta. A Ordem dos Cavaleiros Divinos enfrentava uma coalizão capaz de derrubar o próprio mundo. Vocês ousam trazer tudo o que tem em nome de Solta Kiryu? Os olhos de Garlin Sente ardiam de malícia. Então acabarei com todos vocês de uma só vez.
Ele disparou para cima com Gepo, seu alvo claro, Sota Kiryu. Capturá-lo primeiro. Esmagar o exército revolucionário depois. Velho, você ficou anos sem uma Akuma no Mi. Ainda anseia pelo poder do dragão azul, não é? A voz de Sota Kiryu ecoou como um trovão. Seu corpo de dragão se enroscou no céu, os olhos faiscando de fúria. Então deixe-me mostrar-lhe o poder da minha fruta do dragão azul artificial. 100 milhões de volts, tocha do dragão do trovão. Ele absorveu profundamente a energia da tempestade, devorando seus raios. Um dragão colossal de trovão vivo surgiu com um rugido aterrorizante, rivalizando com a própria tocha do dragão de chamas de Kaido. Até mesmo a esfera de boas-vindas do trovão que Enel havia reunido foi drenada, forçada a se formar novamente. O que? O rosto de Garlin se contorceu em choque. Aquilo não era uma mera imitação e a escala do poder era monstruosa. Essa habilidade deveria ser minha. Com um rugido estrondoso, Garlin envolveu sua espada suprema em um Aikido conquistador avassalador, o relâmpago preto avermelhado crepitando como se a própria realidade estivesse se desfazendo. Ele brandiu o golpe com uma força que rachou os céus, sua lâmina cortando diretamente o dragão do trovão. Que revestimento de conquistador aterrorizante! As pupilas de Sota Kiryu se contraíram. Até ele teve que admitir. A força do golpe de Garlin era impressionante. Este era o homem que havia marcado o peito de Barba Branca em sua juventude, um dos poucos a ferir o homem mais forte vivo. Roger havia feito isso. Rox havia feito isso. E Garlin Sente, pai de Shanks, o ruivo, havia feito isso. Barba Branca nunca teve cicatrizes nas costas, apenas no peito. Ver Garlin Sente novamente no rosto de Shanks sempre despertava antigas dores e lembranças amargas. No entanto, o confronto era inevitável. O dragão do trovão encontrou o Aki do Conquistador. A colisão rachou os céus e fez a terra tremer. Todo o reino Sorbet estremeceu. No mar, fuzileiros navais, piratas e caçadores de tesouros pararam no meio da batalha, olhando com espanto. Em terra, tanto revolucionários quanto cavaleiros divinos cambalearam sob a força do impacto. Pensar que Sota Kiryu poderia desferir um golpe tão terrível. Enfrentar de igual para igual o Aki supremo de Garlin Sente. Os olhos de dragão se arregalaram. Se Sota já conseguia lutar nesse nível, então, uma vez que dominasse o revestimento do Conquistador, ele poderia superar até mesmo Kaido, alcançando patamares antes reservados apenas para lendas como Roger e Rox. A explosão foi cataclísmica. Garlin Sente despencou, chocando-se contra o chão e abrindo uma cratera com centenas de metros de largura. A forma de dragão trovão de Sota se desfez, encolhendo-se. Até mesmo seu poderoso estado de dragão divino foi suprimido à força. Ele retornou ao seu corpo padrão de dragão azul de 100 metros ferido, mas intacto. Eca! Sangue jorrou de sua boca, mas Sota o engoliu de volta. O relâmpago vermelho escuro persistente do revestimento do conquistador de Garlin ainda crepitava em suas escamas, rasgando a carne e forçando seu corpo a se curar e se romper novamente. A dor era imensa, suficiente para obrigá-lo a voltar ao chão, para lhe roubar a capacidade de voar. Essa camada do conquistador. Droga, como dói. Sota cerrou os dentes, resistindo enquanto seu corpo lutava desesperadamente para se recuperar. Isso só alimentou sua fome. Ele vislumbrara o ápice da força, e precisava desse poder. Sem a armadura do conquistador, ele ainda estava um passo atrás dos mais fortes do mundo. Ele teve que dominá-lo. Na cratera fumegante, Garlin Sente se arrastou para cima, seu corpo carbonizado e ainda fumegando. Mesmo assim, seus olhos nunca se desviaram do dragão no céu. Aquele maldito Vegapunk. Que tipo de monstro ele criou? Ele cuspiu sangue, rangendo os dentes de raiva. Este Sota Kiryu era mais aterrorizante do que Kaido jamais fora, mesmo quando Garlin o capturou. Naquela época, Garlin tentará recuperar e replicar a Akuma no Mi do dragão azul. Ele falhou. E agora diante dele estava algo ainda mais aterrador. Um dragão que poderia rivalizar com as lendas. Capítulo 89. Sota Kiryu voou rapidamente de volta em direção à Arca Machin, suas enormes asas de dragão cortando o céu. Ele precisava da cura de Manjushri imediatamente para restaurar suas forças de batalha. Uff! Não pense que voar pelos céus vai te manter seguro. São Galin se recompôs e, em seguida, desferiu 2 golpes colossais de aura de espada em direção ao céu. Os golpes devastadores partiram as nuvens como se os próprios céus estivessem sendo rasgados ao meio. A força descomunal da energia da espada fez com que todos a bordo da Arca Machin começassem a suar frio. Sota imediatamente avançou, interceptando os golpes e empurrando a nave voadora para fora do alcance do ataque. Esta arca é nossa aliada mais importante para derrubar o governo mundial. Não vou deixar vocês a destruírem. Um golpe de vento fulminante, tão afiado que parecia rasgar o próprio ar e rompeu pelo céu. Ele despedaçou o ataque de Galin com uma precisão aterradora. O líder do exército revolucionário, Dorag, emergiu em meio aos ventos tempestuosos. Sua chegada repentina deixou os espectadores atônitos. Ele havia se desvencilhado da batalha a uma velocidade impossível, movendo-se como se o próprio relâmpago o carregasse. Seu maldito rato de manto verde. Seu Aki da observação, capaz de prever o futuro, ficou ainda mais afiado. Galin rosnou, encarando Dorag. Ele voltou sua fúria para o Quarto Santo e o Santo Kneif, seus companheiros cavaleiros de Deus, que não conseguiram atrasar seus inimigos. E então punhos de magma incandescente romperam de baixo, lançando-se em direção à arca. É o almirante da frota Kainu. Os fuzileiros navais próximos explodiram em vivas estrondosas.
Reforços do quartel-general dos fuzileiros navais finalmente haviam chegado. Quase imediatamente, o mar congelou completamente, o gelo se espalhando mais rápido do que se imaginava. Tanto piratas quanto fuzileiros navais cessaram suas escaramuças em choque. Então veio uma onda de vivas ensurdecedoras da marinha, enquanto piratas e caçadores de tesouros entravam em pânico, tentando fugir às pressas. O almirante Aokiji também chegou. Hoje, a vitória pertencerá à justiça. Com a entrada de 2 almirantes no campo de batalha, a situação mudou drasticamente. O moral dos fuzileiros navais disparou, enquanto os semblantes dos revolucionários se tornaram sombrios. Muitos já cogitavam a retirada. A essa altura, Bartolomeu Kuma já deveria ter resgatado seus amigos e os civis restantes. Sem reforços adicionais, prosseguir seria imprudente. Roar! A forma de dragão de Solta Kiryu rugiu enquanto ele protegia a Arca Machin, resistindo de frente a vários punhos de lava de Akainu. Droga! Por que o Kaido é mais lento que os fuzileiros navais? Solta praguejou, agarrando-se à nave voadora e alçando o voo cada vez mais alto, finalmente escapando da saraivada de meteoros vulcânicos de Akainu. Ele rapidamente voltou à forma humana, pousando no convés. Manjushi correu para curá-lo, enquanto Solta tomava vários soros nutritivos do Dr. Vegapunk para acelerar sua recuperação. Entretanto, Dorag já havia começado a recuar com seus homens. Mas então, uma colossal rajada de fogo incendiou o mar congelado, obliterando fuzileiros navais e piratas num único golpe indiscriminado. Guarralharra! Solta, pirralho, você realmente conseguiu todos esses nomes importantes. Então que essa guerra continue. Vamos virar os mares de cabeça para baixo. A voz monstruosa de Kaido das Feras trovejou cada vez mais perto, envolta em uma onda avassaladora de Aki do Conquistador. Sua excitação era palpável. O Yonkou. Kaido das Feras está aqui. Os fuzileiros navais no gelo soltaram gritos de horror. O conflito de hoje estava prestes a se transformar em uma guerra que abalaria o mundo? Kaido, isso não é da sua conta. Vá embora agora. Vulcão Meteoro. Akainu imediatamente desferiu outra saraivada de golpes, direcionando sua fúria para Kaido. Sua missão era clara: capturar Solta Kiryu e Kuma. Eles não tinham intenção de lutar contra um Yonkou. Cãozinho patético. Essas bolinhas de fogo são só para me aquecer. Some daqui. O rugido de Kaido rasgou os céus enquanto inúmeras lâminas de vento despedaçavam os punhos de magma de Akainu e arremessavam os fragmentos derretidos de volta. Que ralharra! Kaido, eu não esperava que você aparecesse também, pirralho. Do horizonte, uma enorme ilha-navio flutuante avançou, com a risada maníaca de Golden Lion Shiki ecoando pelo campo de batalha. Deixem cair meus tesouros. Do alto do navio, Shiki ordenou ao Dr. Índigo que libertasse as bestas monstruosas que haviam trazido. Gaiolas gigantescas desabaram, abrindo-se para revelar criaturas aterrorizantes, cada uma com o poder de um coronel da marinha, ou até mais. Seus olhos vermelho-sangue brilhavam enquanto despedaçavam todos os humanos que viam pela frente. Nem pensar. A Era do Gelo. Aokiji abriu os braços, congelando extensas áreas do campo de batalha, tentando aprisionar as feras antes que elas pudessem causar destruição. Nem pense em se meter com meus animais de estimação. Vale dos Mil Cortes. Lâminas douradas de ar desceram como uma tempestade, cortando o gelo de Aokiji e até mesmo despedaçando seus pilares congelados. Os monstros ganharam um tempo precioso para se dispersarem e espalharem o caos. O lendário pirata, o próprio Leão Dourado Shiki retornou. Tanto os fuzileiros navais quanto os piratas tremiam de terror. Um homem que outrora rivalizara com o rei dos piratas aparecerá nos mares do sul. Se ele estivesse ali, então os rumores sobre as plantas do Plutão e o ouro puro poderiam ser verdadeiros afinal. Que haha! Dragões celestiais! Entreguem as plantas de Plutão. A risada insana de Shiki ecoou quando ele revelou seu verdadeiro propósito. Mamamamá. Shiki, seu velho tolo. Eu não pensei que um aleijado como você fosse rastejar para fora de novo. O céu escureceu quando uma enorme nuvem umedeceu. A voz tirânica de Big Mom, Charlotte Linlin, ecoou pelo campo de batalha. Diversas explosões titânicas de Aki do Conquistador ocorreram simultaneamente. De longe, Crocodile espreitava a beira dos mares do Reino Sorbet com uma expressão sombria. 2 Yonkou e um pirata lendário haviam aparecido. Se os rumores sobre as plantas de Plutão fossem reais, não haveria como ele se apoderar delas agora. Droga! Que droga de tudo! O charuto na boca do crocodilo se partiu ao meio enquanto a fúria o consumia. Mesmo assim ele não recuou. Em vez disso, seu corpo se dissolveu em areia, deslizando até a praia do Reino do Sorvete. Ele tentaria arrebatar o prêmio das sombras. Enquanto isso, perto da catedral em Sorbet, Bartolomeu Kuma estava ensanguentado. Seu corpo colossal jazia em ruínas, mas ele havia esmagado uma unidade inteira da CP-0, dando a Bege e aos outros tempo para resgatar civis e levá-los para o castelo. Algumas foram armazenadas graças à habilidade de Bege, outras encolhidas por Gevel e Bonnie, qualquer coisa para abrigar mais sobreviventes. Culharra, nosso capitão realmente se empenhou ao máximo nisso, não é? O diabólico xerife Lafitte girava uma pilha de papéis antigos. Entre eles, havia algumas réplicas autênticas das plantas de Plutão, mas a maioria eram diagramas antigos sem sentido. Tudo forjado pelo próprio Vegapunk. Afinal, poucos nesta época saberiam ler escrita antiga. Que se atrapalhem como tolos. Vegapunk sempre jurou que jamais construiria uma arma de destruição em massa como aquela.
Contudo, ele havia estudado cada detalhe dos planos do Pluton, utilizando secretamente seu sistema de energia para abastecer suas próprias máquinas, e até mesmo incorporando elementos de seu projeto nas novas naves de guerra aéreas de Skipieia. Espalhem essas plantas no meio do caos. Depois entreguem a maior parte aos dragões celestiais ou aos agentes da CP, zombou Lafitte com os olhos brilhando. Quem conseguisse reunir a coleção completa ganharia apenas o título de o tolo mais diligente do mundo. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.